Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Bom, para quem enxerga já tá vendo o logotipo ali na TV, e é lógico, você viu no título também. Então você sabe que hoje é dia de falar de Round 6, né? Mais um episódio, o segundo episódio da segunda temporada, o episódio Halloween, que foi um episódio muito legal. Eu tô gostando até onde essa segunda temporada tá indo. Por enquanto eu estou gostando, mas eu temo que talvez de agora em diante eu comece a não gostar. Enfim, vocês vão entender por quê. Semana passada eu falei que não ia dar um resumo do episódio e eu acabei dando o resumo do episódio. Eu acho que não tem como eu falar do episódio sem dar um breve resumo, né? Não quero contar exatamente o que acontece no episódio, com detalhes, mas eu preciso citar coisas, então, enfim, não tem jeito, né, galera? Bom, já aproveitando o ensejo, deixa seu like e hype o vídeo se aparecer a opção para você, para ajudar esse vídeo a ser reconhecido pelo YouTube e chegar a mais pessoas. Eu gostei desse episódio, tá? Eu já adianto. Eu gostei desse episódio porque temos um detalhe muito importante nesse episódio. A gente não tá vendo só o lado dos jogadores. A gente vai ver nesse episódio o lado das pessoas encapuzadas, os caras de macacão rosa e a máscara com o triângulo, o círculo e o quadrado. Cara, eu acho que o cara só não colocou um X, senão o cara ia ser processado pela Sony. O escritor desse negócio, porque se ele colocasse X triângulo quadrado e bolinha, círculo, ele ia ser processado pela Sony, porque são símbolos do PlayStation, né? Então ele só tirou o X aí, eu acho que para não arranjar problema com a Sony. É isso eu. Porque eu não consigo deixar de lembrar, de imaginar que quando eu vejo círculo, triângulo e quadrado, eu sei que são formas geométricas e X não é uma forma geométrica, né? Forma geométrica é um brinquedo de criança e tal, mas eu não consigo deixar de lembrar do PlayStation, no controle do PlayStation. Eu não consigo, só não consigo. Então eu imagino aqueles bonequinhos lá, tudo sendo botões dos controles do PlayStation. Foi mal, a minha cabeça funciona assim. Bom, vamos lá. No começo, a gente tem o Jinwoo, o Jinwoo, que é o Jinwoo, o jogador 456, 451, 456, e ele tá lá revistando o cara de terno, e o Junho chega. Cara, o bicho, o Jinwoo, comprou um motel inteiro, né? Lógico que ele não tá funcionando, não tem nada acontecendo naquele motel, não tem motelices acontecendo naquele motel. Ele comprou um motel para fazer a base de operações dele. Isso é muito louco. Tudo bem, o cara ganhou dinheiro pra um cacete naquele jogo, mas ainda assim, o cara comprar um motel para fazer esse motel sua base de operações. Eu achei que era um quarto, eu achei que era um negócio pequeno e não! O bagulho é grande que só a porra. Tem um monte de quarto, o cara quebrou os quartos, fez sala de treinamento de tiro. O cara fez um bagulho muito louco lá. É a base de operações, um motel decaído. Muito bom, muito bom. Isso é interessante. Isso já. Cara, é muito de super-herói tem sua base secreta. A base do super-herói do Jinwoo é um motel abandonado, um motel todo fodido. Esse é o Batman que nós merecemos. Enfim, o Junho. O Junho. O Junho, policial. Gente, eu me confundo com essas porras desses nomes, tá? Me desculpa, eu não tô acostumado com nomes coreanos. E o Junho chega e tenta prender o Jinwoo. E aí o outro rapaz lá, eu esqueci o nome, dá dessa extintorzada. Eu não entendi porque o Junho tentou prender o Jinwoo. Sabe que eu não entendi? Sabe por que eu não entendi? Porque ele sabia que o Jinwoo tinha jogado no jogo, ele sabia que o Jinwoo estava participando. Por que não perguntar quem é esse cara, por que ele tá morto, o que aconteceu, ao invés de já chegar tentando prender ele e tomar uma extintorzada na cabeça? Né? Não faz sentido pra mim, né? Já que ele imaginava que o Jinwoo tinha alguma coisa, enfim, não sei. Eu entendo que ele é policial, tava fazendo a parte dele, mas ele sabia que o Jinwoo nessa parte não era só um bostinha, né?
E é lógico, talvez ele não imaginava que o Jinwoo tinha um plano pra caçar os organizadores dos jogos. Mas o Jinwoo, sabe, pelo menos podia falar, cara, o que tá acontecendo aqui, né, meu velho? O que aconteceu, né? Mas enfim, depois essas coisas acabam se resolvendo, depois de algumas extintorzadas e pessoas presas, encorrentadas à banheira. E gosto dessa parte que o cara tá usando, o cara vai torrar toda a grana que ele ganhou no jogo pra derrubar os caras. O cara vai torrar toda a grana. Contratando gente, contratando mercenário, contratando militar, contratando gente que atira, com um arsenal do caralho de armas. Cara, eu tô gostando de ver. Porque ele não tá juntando essas coisas do nada. Ele teve, porque acho que passou 2 ou 3 anos em tempo de série, quando que ele ficou caçando o cara do Paishu não, Paishu é do Avatar. Paishu, acho que é o nome do jogo. Então dá tempo dele se organizar, comprar arma, organizar alguma coisa. É totalmente possível. Então eu enxergo como totalmente possível essa organização que ele fez. Eu entendo. Cara, ele podia ter ido para os Estados Unidos, visitado a filha, ter tido mais contato com a filha. Só que eu entendo o lado dele, ele não quer que a filha dele se envolva nisso e seja ameaçada. Então, enfim, né, eu até entendo. Por isso que os super-heróis usam máscara, para não prejudicar a família. A família e os amigos. Em contrapartida, a gente fica conhecendo a história de uma moça que eu não entendi a história dela. Se o filho foi sequestrado, se aconteceu alguma coisa. Eu esqueci o nome da moça também, que ela se vestiu de coelhinho no parque, entregando doces para crianças. Ela tinha uma filha, eu acho que é uma filha. Essa filha ou foi parar na Coreia do Norte, ou teve um acidente, essa filha morreu, alguma coisa assim. E ela tá desesperada para tentar encontrar essa filha. E ela é convidada para participar do evento, dos jogos. E aí eu achei que ela ia ser convidada para participar como uma jogadora. E no final a gente descobre que não. Ela vai vestir o manto rosa com a máscara de PlayStation. Cara, eu não consigo não chamar isso de máscara de PlayStation. Foi mal. Eu não consigo. E, putz, eu acho interessante o que vai se desenrolar, porque a gente vai ter um ponto de vista que vai entrar dentro do jogo, porque a série vai acompanhar essa moça. Com certeza a série vai acompanhar essa moça. E a gente vai ter do ponto, porque a gente no primeira temporada só teve o ponto de vista dos jogadores e o ponto de vista do Joo-ho, que era o policial infiltrado, tendo acesso a algumas coisas. Ela vai ter acesso a tudo. Porque, tudo bem, que ela é uma novata nesse negócio, ela não é alguém que já está na organização há um tempo, então talvez o acesso dela seja limitado. Mas, em questão de tempo de tela, eu acho que a gente vai ter acesso a mais algumas partes dos bastidores que a gente não teve na primeira temporada. A gente vai talvez ver o treinamento que ela vai receber para lidar com o público, com os jogadores, enfim. Gosto dessa possibilidade, acho essa possibilidade muito boa. E isso me deixou assim esperançoso. A gente vai ver mais dos bastidores. E aí o Jinwoo, né? Aí não, já voltando um pouco para trás, o Jinwoo pega o convite no bolso do cara do terno lá, o recrutador. E aí ele vai preparado pro dia do Halloween, onde todo mundo vai estar fantasiado, enmascarado na rua, encontrar o cara com a máscara. Puta que pariu, eu não entendo porque o policial o Joo-ho, porque ele não conta pra ninguém que o mascarado, o líder da porra toda é o irmão dele. Que merda, qual a dificuldade? Ele não é cúmplice do irmão. Ele tá tentando entender o que tá acontecendo. Tudo bem, será que ele tem medo que as outras pessoas associem ele com parte do negócio? Eu não sei, ele não é cúmplice. Ele podia ter contado a história toda, que ele tomou tiro, que ele viu que era o irmão dele e tal. Eu entendo ele não contar pra mãe dele, beleza? Eu entendo ele não contar pra mãe dele. Inclusive, foi interessante saber que o organizador, lá, o cara da máscara preta,
é filho adotivo, é irmão adotivo do Jin-Ho, caralho, do Jin-Ho, e que a esposa dele morreu por algum motivo. Isso foi algo resultante para que ele mudasse a cabeça dele. E aí a gente descobre o seguinte, que esse irmão do Jin-Ho, que é um dos organizadores do jogo, ele doou um rim pro Jin-Ho, e aí a esposa dele morreu, a esposa do organizador morreu por qualquer razão, e ele não teve como salvar ela. Aí não sei se não foi por falta de dinheiro, se foi porque ele não tinha mais um rim para doar, ou ele podia vender, porque parece que tá dando a entender que na Coreia eles podem vender órgãos assim, é assim que funciona o negócio, eles podem vender órgãos, e ele não tinha o dinheiro, se ele tivesse o rim, ele podia ter vendido o rim dele para salvar a esposa, e talvez a cabeça dele tenha despirocado porque eu não tive dinheiro, então eu sou um fudido, e aquela história toda que a gente vai ver no final, porque o Jin-Ho acaba encontrando com ele nessa parte do Halloween, que eles vão caçar nessa festa de Halloween aí. Um dos caras de manto rosa aí, de capuz rosa, vai e leva o Jin-Ho até uma limusine onde ele encontra o organizador. E aí rola aquela conversa, né? Tipo, vocês são todos lixos, o mundo recebe todos os dias um monte de lixo e a gente só tá tirando um pouco de lixo do mundo. E a cabeça do cara virou depois da morte da esposa. Ele devia amar muito ela e o cara surtou e aí resolveu fazer parte desse negócio, dessa organização maluca. Vai saber também como ele entrou para essa organização maluca, né? Eu espero que a história mostre por flashback como ele entrou na organização maluca, porque agora eu fiquei motivadamente interessado em ver mais da história do organizador, do irmão do Jin-Ho, meu pai céu, do organizador do Jin-Ho, do irmão do Jin-Ho. Eu quero entender qual foi o processo que fez ele virar parte desse jogo, e virar não só parte, mas virar o organizador dessa porra, o supervisor, o cara que supervisiona os jogos e tudo mais. Quero entender. E, bom, eu não queria que isso acontecesse necessariamente dessa forma, mas eu entendo que é o que o pessoal quer ver, né? O público quer ver e as coisas vão se desenrolar. O Jin-Ho acaba entrando para os jogos de novo, né? Ele vai voltar para os jogos. Eita, o celular falando. Ele vai voltar para os jogos, tá? Então, enfim, ele vai voltar para os jogos. E não era exatamente o que eu queria ver, mas eu entendo que ele voltando para os jogos. Porque agora a gente tem pelo menos 3 frentes. A gente tem 2 que já estão ativas. A gente tem o Jin-Ho por dentro dos jogos tentando mudar as coisas. A gente tem o Jin-Ho por fora, mais os mercenários que vão estar tentando fazer alguma coisa. E a gente tem essa menina que eu esqueci o nome, foi mal, que vai ser um dos capuz rosa, máscara de PlayStation, que vai estar nas organizações dos jogos ali, e ela pode se tornar, não só pode, como eu acredito que vá, se tornar uma aliada do Jin-Ho e da equipe dele. E talvez ela consiga informações das coisas por dentro, né? Então eu consigo enxergar 2 frentes já ativas, o Jin-Ho e o Jin-Ho. Cada um por dentro e o outro por fora. E essa menina vai se tornar uma parte da força. O meu outro celular tá falando ali, foi mal. E ela vai se tornar uma parte da força, né? Ela não vai começar como uma terceira força, mas ela vai se tornar uma terceira força, um terceiro ponto ali com quem o Jin-Ho e o Jin-Ho vão poder contar dentro dos jogos. De início, não, mas vai chegar um momento que ela vai entender o que está acontecendo. E vai entender o que está acontecendo e ela vai acabar sendo aliada deles. Eu acho que isso vai acontecer, tá? Eu não vejo outra possibilidade de ela não se juntar ao grupo. Pode ser que eu esteja muito errado, que ela esteja tão zureta das ideias por ter perdido a filha, que ela vai entrar pro jogo e vai ficar pro lado dos vilões mesmo. Mas pensando em situação de roteiro, eu não acho que seja isso que vai acontecer, tá? Pensando em situação de roteiro, eu não acho que isso seja o que vai acontecer.
E aí é engraçado como essa organização é muito doida. De um lado eles pegam pessoas desesperadas para jogar, para ser os jogadores desse jogo, e de outro eles pegam pessoas que também estão desesperadas, mas de uma forma diferente, para serem parte da equipe, da staff do jogo. Ou seja, essa galera só manipula gente desesperada. Ou um grupo eles separam para ser os jogadores, o outro grupo eles separam para ser os staffs cara de PlayStation. Mas é um grupo que só tá mexendo com pessoas desesperadas. Gente que tá dodói das ideias, ou dodói das ideias. Eu não acho que essa moça tá tão dodói das ideias a ponto dela se tornar uma vilã. Porque, ela foi lá devolver o chapéuzinho da menina que tá com leucemia, saca? Então ela não tá tão dodói das ideias. Tem humanidade nela. Por isso que eu acredito que ela vai vir a se tornar uma terceira força. Então o Jinwoo e o Jong-won vão poder atacar. Um por dentro, como jogador, outro por fora, tentando caçar a ilha, e outra por dentro, do lado da organização. Pelo menos é assim que eu enxergo e é assim que eu acho que vai acontecer. Provavelmente a menina recebeu alguma instrução, porque ela largou o emprego. Então não foi só uma pessoa que foi a ser sequestrada e tudo mais, então ela largou o emprego, então naquele cartão deviam ter algumas instruções para ela. E, enfim, tá muito interessante. Eu acho que o terceiro episódio, ao meu ver, não vou dizer que ele tá prometendo, mas tem coisas interessantes para acontecer ali, sabe? Até agora eu tô gostando, a série é promissora e... Bom, vamos ver pra onde esse negócio vai. E por enquanto eu tô gostando. Como eu falei, por enquanto tô gostando. Então, vamos ver se até o final da segunda temporada, e principalmente até o final da terceira temporada, que vai ser o final da série, eu vou continuar gostando. Por hora, eu diria um 8,5, 9 pra série, por hora. Mas eu acredito que essa nota vai cair um pouco, sinceramente. Quando eu voltar para os jogos, eu acho que essa nota vai cair um pouco. Enfim. E aí, você já tá assistindo o Round 6? Já assistiu a segunda temporada? Já tá na terceira? Como é que tá pra você? Deixa aí nos comentários. E se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações. Meus links de afiliado eu tenho na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!